Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje a gente vai dar continuidade à parte de bioenergética e a gente vai falar sobre o combustível para o exercício, como o nosso organismo adquire energia para fazer as suas ações. E vamos falar um pouquinho das vias energéticas também, como que ele faz para obter essa energia. Ao final da aula, lembre-se, né, aqui embaixo na descrição, acessem as questões formativas que eu vou deixar para vocês lá no Socrative e façam para testar os seus conhecimentos, além de outras atividades que eu vou deixar previstas para vocês e comunico previamente, tá bom? Então vamos embora, vamos começar. Bom, gente, então basicamente como eu falei para vocês, o nosso organismo ele precisa de energia, né, para fazer diversas ações. Seja o fato de você estar sentado aí pensando e assistindo essa aula, mas no nosso caso aqui, mais especificamente, a questão dele tirar energia para o exercício. E lembra que o fato dele estar em exercício é uma demanda energética maior, ou seja, ele precisa de mais energia. A energia que o seu corpo consome em repouso é bem menor do que a energia que ele consome em exercício. E dependendo do tipo de exercício, ele vai adquirir essa energia de uma fonte predominantemente em relação à outra. Em geral, a gente tem essas fontes energéticas aqui, né? A gente tem carboidratos, gorduras, proteínas, né? Essas daí são as principais fontes energéticas que a gente vai ter para que o nosso organismo consiga adquirir energia. E aí, dependendo do tipo de exercício que você tem, ele vai utilizar mais uma dessas do que as outras, tá? Bom, em geral, o consumo de alimentos, né, a partir da digestão, você tem ali absorção, né, e transporte no sangue, né, através de células ativas ali nos sítios de produção de energia, ou a utilização imediata durante o exercício ou o estoque. Então, tudo que você consome ou vai ser utilizado imediatamente, ou se você não gastar aquilo, ele vai ser estocado. E estocado ele vai ser geralmente em forma de gorduras ou proteínas, principalmente sob forma de gorduras. Como carboidrato, ele também pode ser estocado, principalmente no fígado e também nos músculos, como glicogênio. Se a gente estiver falando de gorduras, lembre-se que as gorduras elas vão ter que ser transformadas em ácidos graxos e aí eles vão sofrer metabolismos nas vias energéticas para gerar ATP ou vão ser estocados na forma de gordura. Se for carboidratos, né, ela vai ser convertida em glicose e aí ou vai ser metabolizado nas vias, né, de glicose ali para gerar o ATP ou estocados na forma de glicogênio. E as proteínas vão ser quebradas em aminoácidos e aí esses aminoácidos podem ser utilizados para o crescimento e reparo do tecido, né, tecidos diversos, mas aqui vamos falar de tecido muscular, por exemplo, né, e aí a gente vai ter a massa magra, né, corporal, que seria o músculo em si, né, a parte carnosa ali sem gorduras, e a excreção do excesso, né, então todo o excesso de proteína ele vai ser excretado e é um processo um pouquinho complexo, gera alguma demanda aí grande aí para o seu organismo. Ou vai ser também utilizado nas vias energéticas para gerar ATP. Durante o exercício, os principais nutrientes. Então, quando eu falar de macronutrientes, a gente tem que sempre lembrar desses três aí, tá? Proteínas, gorduras, né? Desculpa, proteínas, carboidratos, que podem ser glicose e glicogênio, né, e os lipídios ou gorduras. Aqui tem um quadro que mostra para você como que funciona isso em relação à intensidade do exercício. Então, aqui em cima tá repouso, exercício leve, moderado, intenso, né, ou muito intenso de resistência. Então, esse intenso aqui, pique, seria uma corrida muito rápida, por exemplo, de 100 metros, ou levantar um peso muito pesado rapidinho, né? Ou uma corrida, nesse caso intenso aqui, de muita resistência. Então, correr 2 horas direto, né? Um exercício que demande muito tempo. E aí a participação desses substratos. Em repouso, ó, você veja que as proteínas são pouquíssimo solicitadas. Em geral, tá? A proteína não é uma boa fonte energética, ou seja, ela não é muito boa para te dar energia, para gerar ATP. O papel dela é muito mais estrutural, né, ou de reparação. E aí a gente tem glicose, o glicogênio, aqui lembre-se de carboidratos, tá? E a gente tem os lipídios.
Veja que em repouso, a maior parte da sua energia vem dos lipídios ou das gorduras. Ou seja, quando você está em repouso, você está parado aí assistindo essa aula agora, não está fazendo muita coisa, nesse momento aí, a maior parte da energia ou do ATP, a gente vai conhecer a nossa energia como ATP, a nossa moedinha energética, é o que a gente converte aí, né? Tudo que a gente consome no final vai ser convertido em ATP para gerar energia para a gente. Em repouso é isso, a maioria do seu consumo energético é de gorduras. E aí você vai pensar, pô, então para eu emagrecer, o bom, né, para eu perder gordura, é eu ficar em repouso. Não, porque apesar de você consumir mais gorduras em repouso, mais em relação às outras duas, aos outros dois macronutrientes, esse consumo é baixo, né? Você consome pouco, é pouquinha coisa que você precisa. A partir do momento que você começa a fazer exercício leve a moderado, a demanda de proteínas também não muda muito, aumenta a demanda de glicose, mas a de lipídios, né, ou gorduras ainda continua superior. Agora veja que à medida que o exercício vai ficando mais intenso, o exercício vai ficando mais exigente, veja que a principal fonte energética ali durante o exercício, é importante vocês gravarem esse durante, porque existe uma relação também, né, após exercício intenso, né, de consumo energético aí mudando, né, em relação do aumento do metabolismo, mas durante, geralmente, à medida que você aumenta a intensidade, você vai aumentando a solicitação de glicose e glicogênio como fonte energética, tá? E o mesmo vai acontecer para a resistência. Porém, vejam, em exercícios de resistência, né, de longa duração, veja que a participação das proteínas aumenta. Então, isso daqui, é por isso que existe aquela questão, né? Ah, a pessoa que quer ganhar muita massa muscular, ele não pode fazer muito exercício aeróbico de longa duração. Em certa medida, isso é verdade, porque você começa a utilizar muito isso daqui, né? Você começa a participar aí, a participação das proteínas, ela começa a ficar mais intensificada. E aí você consome mais proteínas. Veja também que aumenta aqui a participação da glicose e glicogênio em relação aos demais, tá bom? Bom, e aí só para tirar uma dúvida, né, em relação a, será que existe diferença em homens e mulheres para o tipo de consumo que é feito, né, a forma como se consome isso, né, e a composição dessa alimentação? Então, nesse estudo aqui, vocês têm uma comparação de homens na sua esquerda, corredores, né, e mulheres. E aí você tem aqui, ó, proteínas, gorduras, açúcares simples, tá? Então são aqueles monossacarídeos. Vocês têm os oligosacarídeos aqui, né? Seriam os amidos, por exemplo, e o álcool. E aí você veja que, em geral, homens e mulheres eles têm mais ou menos a mesma distribuição de homens e mulheres corredores, né? Eles têm a mesma distribuição na ingesta, o que eles comem em termos proporcionais. Então veja que em torno de 14 a 16% é proteína, 3% ou 1,8% ali fica para álcool, 25% você tem aqui de amido, e os 23,4% aqui de açúcares. Então a gente pode pegar toda essa fatia aqui, ó, de amido e açúcar simples como carboidrato. Então veja que há quase 50% do que se ingere é carboidrato, tá? E uma grande parcela aqui também de gorduras, né? Mas veja que isso não muda muito de homens para mulheres, ou seja, a forma como eles se alimentam em termos de distribuição desses três macronutrientes não modifica muito. O que modifica é a quantidade. Então, se você vê aqui, ó, a ingesta diária energética aqui de um corredor do sexo masculino é quase 3.200 quilocalorias, ao passo que para mulheres não chega a 2.000 quilocalorias. Então, mais de 1.200 calorias aqui a mais que um homem ingere. Isso geralmente em função do tamanho, né, da quantidade de massa muscular, e de outras variáveis aí que levam em consideração essa maior demanda energética aí por parte do homem, tá? Bom,
E agora falando diretamente desses macronutrientes, das fontes energéticas, a gente tem aqui os carboidratos, que são basicamente alguns compostos de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e 1 grama de carboidrato equivale a mais ou menos 4 quilocalorias, aproximadamente, tá? E você tem três formas principais aí de carboidratos, que são os monossacarídeos, né? É o açúcar simples, por exemplo, né? Glicose, frutose, enfim. Os oligo ou disacarídeos, que você tem a combinação de dois monossacarídeos, então eles estão ligados ali, né? Então, por exemplo, a sacarose, que seria a glicose mais a frutose ali unidos, ou quando passa de três ou mais, né, monossacarídeos unidos, você tem os polissacarídeos, que aí são os carboidratos complexos. Né? E aí você vai ter a celulose, o amido. Para vocês terem ideia, o glicogênio é uma molécula gigante, né, de ligações aí de monossacarídeos, né, de glicose. Então, se você passou de 3 ligados ali, ele já é um polissacarídeo, mas ele pode variar de 3 até centenas, né, de polissacarídeos unidos ali. E aqui você tem basicamente um desenho estrutural. Aqui embaixo, ó, é a molécula de glicose soltinha, e aqui uma molécula de amido, por exemplo, ó, formado pela ligação de várias moléculas de glicose. Veja que a molécula de glicose ela tem essa característica aqui, ó, tem vários hidrogênios aqui, né, dispostos, e você tem esses compostos aqui. Quando você junta várias moléculas de glicose, você vai ter no caso aí, um polissacarídeo, né? E os carboidratos, eles podem se dividir nas ósis ou nos osídeos, né? Os ósis, né, no caso aí os monossacarídeos, né, glicose, frutose, e os osídeos, que seriam os oligosacarídeos ou disacarídeos, e os polissacarídeos. Isso daqui é basicamente para você diferenciar o que é açúcar simples, que seriam as ósis, e o que seriam os mais complexos, principalmente os polissacarídeos. Isso significa o que em termos de aplicação? Que aqui é basicamente o açúcar prontinho para ser usado, a glicose no seu estado ali pronto, sem precisar de quebra, sem nada, ele é disponível imediatamente. E isso daqui não, é um processo um pouquinho mais demorado, que ela vai te dando a energia necessária, né, a quebra da glicose, daqui a pouco a gente vai ver esses termos, né, mas é a glicólise, então ela vai sendo quebrada aos pouquinhos para te dar o ATP a longo prazo e com uma duração um pouquinho maior. Já esse monossacarídeo não, ele já te dá aquilo ali imediatamente, mas acaba rapidinho também. E já que a gente estava falando de glicose, né, e de carboidratos, a gente não pode deixar de falar do glicogênio. O glicogênio é a forma que os animais, principalmente aí os mamíferos, né, eles vão acumular aí e vão guardar e estocar uma certa quantidade de combustível. Isso é principalmente nos músculos e no fígado. Também tem um pouquinho nos rins, tá? Mas mais relevante nos músculos e também no fígado, que é a forma como a gente guarda a glicose, né? Então é a forma como a gente acumula e deixa ela estocada para quando você precisar utilizar. Então ele é um polissacarídeo estocado no tecido animal, ele é sintetizado dentro da célula pela enzima glicogênio sintase. Se vocês se lembrarem, na aula passada eu falei para vocês das enzimas, né, que geralmente elas terminam em ase, né? Então pode ser glicogênio sintase ou glicogênio sintetase, dependendo do livro que você esteja utilizando ou a fonte bibliográfica. Ou seja, é a enzima que sintetiza o glicogênio, tá? E essas moléculas são grandes, né, compostas por centenas ou milhares de moléculas de glicose, armazenado principalmente nos músculos e no fígado, e ele quebra a glicose, ou seja, quando você vai utilizar o glicogênio, você não utiliza ele como glicogênio, você tem que quebrar ele em glicose, e esse processo chama glicogenólise. Esse lise é quebra, é ruptura. Então, tudo que você vê é glicólise, é a quebra da glicose, glicogenólise é a quebra do glicogênio. Isso daqui para ser utilizado como fonte energética durante o exercício, tá? Ele vai te gerar lá glicose 6-fosfato e tal, dependendo do sistema energético que você esteja utilizando, mas principalmente no oxidativo precisa disso.
O estoque total é relativamente pequeno, tá? Então, aquilo que você armazena, ele fica lá guardadinho no seu tanque de combustível, digamos assim, mas à medida que você faz exercício, você consome isso muito rapidamente. Pessoas que fazem treinamento, né, e são atletas e têm um maior consumo de carboidratos, eles aumentam a capacidade de estoque deles. Então, eles têm maiores estoques de glicogênio muscular, principalmente. Mas mesmo assim, essas reservas são pequenas e à medida que você vai fazendo o exercício, elas vão sendo consumidas. E a síntese do glicogênio, né, ou pela glicogênio sintetase, se chama glicogênese, tá? É a forma como você gera o glicogênio, é um processo contínuo dentro da célula. Então, quando você está fazendo exercício e esse glicogênio está sendo quebrado e está sendo consumido, ao mesmo tempo, vão acontecendo reações químicas e processos que vão tentar ressintetizar esse glicogênio para te devolver ele ainda durante o exercício. E durante o repouso, né, não precisa nem dizer que isso já acontece normalmente. Já as gorduras, né, elas possuem os mesmos compostos químicos que os carboidratos, né? A razão que a gente tem lá de Desculpem, gente. A razão que a gente tem de se procurar oxigênio é bem maior nas gorduras, então a gente tem muito mais nas gorduras do que no oxigênio. Em geral, a gente precisa de 1 grama de gordura, precisa, 9 quilocalorias é o que gera 1 grama de gordura. E geralmente elas são encontradas em plantas e animais, então basicamente a razão a diferença principal de gorduras para glicose, por exemplo, é que ela tem muito mais carbonos do que os carboidratos e o consumo dela, né, você precisa de mais quilocalorias por quilo. Ou seja, para eu consumir 1 grama de gordura é muito mais difícil ou demanda muito mais energia do que eu queimar 1 grama de carboidratos. A gente tem geralmente 4 grupos aí, né? São os ácidos graxos, os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Então, essas 3 formas aqui são encontradas de gorduras ou de lipídios aí. Lembrando que a gordura, principalmente no exercício, ela vai ter que ser quebrada em ácido graxo e glicerol. E é principalmente o glicerol que ele vai te ajudar a ressintetizar, por exemplo, o que a gente estava falando anteriormente ali, que é o glicogênio. Então, lembrando, se eu estiver falando em consumo energético, né, eu preciso transformar isso tudo em glicose ou glicogênio. Então, veio gordura, mas vai ter que ser transformada em glicose. Veio proteína, vai ter que ser transformada em glicose. Isso para fins de utilização para gerar energia, como fonte energética. Bom, os ácidos graxos são a fonte primária de gordura, né, utilizada aí para sua energia muscular. Ele é armazenado no corpo como triglicerídeos e estocados nos adipócitos ou células musculares. E esses adipócitos, gente, eles são as células de gordura. São essas células que armazenam a gordura. E esses adipócitos, ele tem uma função, digamos, genética, mas também é alterada por questões comportamentais. Então você já nasce com uma certa quantidade, mas até mesmo no útero da sua mãe, né, quando você está sendo formado lá, você vai formando adipócitos em função, por exemplo, da dieta da sua mãe. Se a gestante ela engorda muito durante a gravidez, esse bebezinho ele vai nascer com muito mais adipócitos. Isso significa o quê? Que ele tem muito mais células possíveis para acumular e armazenar a gordura. E aí é mais fácil dele engordar, dele ser uma criança que engorde ou um adulto que fique obeso quando ele estiver numa idade mais avançada. Isso também pode acontecer na adolescência, né, por questões hormonais da alimentação, você também tem acúmulo de adipócitos e tal. Como eu falei para vocês, para consumo tem que ser quebrado em ácido graxo livre, né, e glicerol. Isso daí é o que a gente chama de lipólise, ou seja, lise lá de novo, ó, quebra. É a quebra do lipídio, quebra da gordura. Eu tenho que quebrar ela para conseguir utilizar. O glicerol vai ser utilizado lá no fígado para a síntese da glicose, assim, ou
do glicogênio, né? Então, gliconeogênese. Então, os dois termos aí, né? Glicólise é quebra, gênese é criar. Então, você cria moléculas de glicose a partir de de uma outra substância que não seja um carboidrato ou uma glicose. Por isso que é gliconeogênese, esse neo aí de uma coisa nova, né? De um outro tipo de molécula ali que não seja uma glicose ou um carboidrato, tá bom? E lembrando que para ser utilizado e transformado em glicogênio, é só o glicerol, o ácido graxo livre não. E os fosfolipídios, eles não são utilizados como fonte energética pelos músculos, tá? Ele é muito mais para a integridade estrutural das membranas celulares. Então, se vocês lembrarem lá da célula, né, ela é envolvida pelaquela membrana celular, e também, né, por exemplo, mitocôndrias, complexos de Golgi, tudo tem aquele envelope ali em volta, né, de membrana. Isso tudo é uma membrana lipídica, né, é uma gordurazinha que envolve ele e forma a bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela envolve as fibras nervosas e ajuda a propagação do estímulo nervoso. Então, quando vem o estímulo nervoso, uma forma de realmente energia, é elétrico, né, eletricidade ali passando, você tem uma facilidade na propagação desse estímulo nervoso por causa da bainha de mielina. Então, esse estímulo se torna saltatório. Então, ela consegue se propagar mais rapidamente por conta da bainha de mielina, que nada mais é que uma películazinha ali de gordura que envolve essas fibras nervosas, ou os nervos, né? E a gente tem os esteroides, né, que eles não são fontes energéticas, e a gente conhece aí principalmente o colesterol, né, é o mais comum, e eles vão ser sintetizados ali nas células corporais e vão ser consumidos nos alimentos. E ele tem um papel estrutural na membrana também, é necessário para a síntese de hormônios sexuais, principalmente. Então, estrogênio e progesterona nas mulheres e a testosterona, principalmente nos homens. E esses níveis elevados do colesterol, eles são associados a doenças coronarianas. E aí vocês já devem ter visto exames, né? Ou já devem ter visto, o colesterol bom, o colesterol ruim. Isso aí tem a ver, né? São os dois tipos principais aí, o LDL e o HDL. O LDL é de Low Density Lipoprotein, que seria lipoproteína de baixa densidade. Então esse daí é o que a gente chama de ruim, né? É o que mais se agarra ali, que mais se acumula na parede das artérias ali, que pode te dar alguma obstrução e dificultar a passagem aqui do sangue, né? E dos elementos ali para o seu corpo. Já o colesterol bom é o que a gente chama de High Density Lipoprotein, que seria lipoproteína de alta densidade. Esse daí ele é bom porque por ele ter uma densidade maior, a gente chama ele também de colesterol bom, né? Ele além de não agarrar ali, né, ele não ser muito apegado a se grudar ali nas paredes das artérias, ele também ajuda a arrastar, porque ele é uma molécula de densidade maior, então à medida que ele vai passando, ele vai arrancando e vai tirando aquele excesso ali, né, de colesterol das artérias e impede que elas vão se depositando. Bom, como que eu consigo o colesterol bom? De fontes energéticas assim de alimentação, principalmente oleaginosas. Se você consome, por exemplo, esses extratos virgens aí, gente, esqueci o nome que coloca no. Enfim, são alguns óleozinhos que você coloca ali sobre a alimentação. Fugiu o nome aqui agora, não vou lembrar. Mas eles são bons, mas também principalmente a partir de exercício. O exercício físico, ele te ajuda muito. Lembrei o nome, azeite, tá? Azeite de oliva, por exemplo, ele ajuda muito. Tem umas outras, né, diversas formas aí de você aumentar o seu LDL. Como eu não sou nutricionista, né, não é o meu papel aqui me aprofundar nisso para vocês, mas só para vocês saberem que em termos de exercício, o exercício físico ele ajuda muito a aumentar também o seu HDL, tá bom? E por fim a gente tem as proteínas, que são esse complexo menos utilizado como fonte energética, mas também
principalmente quando a gente faz exercícios intensos de longa duração, então corridas muito longas, né, maratonas, essas coisas assim. E ele vai ter que ser quebrado, né, nessas subunidades chamadas aminoácidos. Então, existem várias cadeias de aminoácidos, dependendo do tipo de proteína que você come. Ele tem principalmente um papel estrutural. Em geral, 20 aminoácidos são necessários para formar os tecidos, enzimas e proteínas, e 9 são essenciais, que não são produzidos pelo corpo e precisam ser consumidos. Então, dos aminoácidos que nós precisamos, dos essenciais, 9 deles nós só conseguimos por fonte de alimentação. Os outros nós produzimos, tá? As proteínas, elas têm ligações de aminoácidos, que são essas ligações peptídicas, né? E para você consumir 1 grama de proteína, aqui esse valor está errado, está em torno de 5, poucos quilocalorias, 5,3 se eu não me engano, quilocalorias por grama, tá? Então veja que o custo energético também da proteína ele é um pouquinho maior do que o carboidrato. O carboidrato que é esse valor aqui, 4, tá gente? Então peço até desculpa para vocês, eu acho que na unidade passada eu falei isso aqui para vocês, tá? Mas é algo em torno de 5, alguma coisa aqui, é um pouquinho mais do que os carboidratos, tá? Bom, deixa eu só arrumar isso aqui, pronto. Bom, e eles precisam ser quebrados em aminoácidos para ser utilizado, aminoácidos para serem utilizados como componentes aí para gerar energia, né? Eles contribuem de duas formas para gerar essa energia no exercício, né? Primeiro, a alanina, que é um aminoácido convertido ali em glicose lá no fígado, ou seja, lembre-se desses termos, tá? Ó, mais uma vez, se eu peguei uma proteína, na verdade que é um aminoácido, e transformei ele em glicose, isso é gliconeogênese. Não é só glicogênese. Glicogênese era se fosse a partir de um carboidrato, né? Se fosse uma glicose simples. Eu peguei um aminoácido e transformei ele em glicose. Então é gliconeogênese, tem que ter esse neo aí no meio, gênese é de gerar, né, de produzir. E alguns aminoácidos podem ser convertidos em intermediários metabólicos nas células musculares, né, principalmente ali nas miofibrilas e tal. Bom, gente, depois que eu falei desses 3 macronutrientes, né, carboidratos, proteínas e lipídios ou gorduras, né, agora resta a gente saber a nossa fonte energética realmente, né, que seria o ATP. O ATP nada mais é que a nossa moedinha. Então, tudo que eu peguei ali, glicose, glicogênio, né, no final das contas, tudo, né, toda alimentação que você faz, tudo que você ingere em termos de te gerar energia, essa energia vai ser o ATP. A gente vai conhecer então a nossa energia, né, o que a gente demanda aí, tanto em exercício quanto em repouso, né, em qualquer situação que demande produção de energia, essa energia é produzida por vias de ATP. O ATP é adenosina trifosfato, é um fosfato de alta energia, tá? Ele é constituído por 3 partes principais, que é a porção adenina, a porção ribose e os 3 fosfatos ligados. Por isso que ele é trifosfato, são 3 fosfatos ligados, tá? A formação do ATP ele sempre vai ocorrer pela combinação de um ADP mais um fosfato inorgânico. Então lembre-se daquelas reações que eu falei para vocês, reações acopladas, né? Que você tem a liberação de energia de uma e a recepção, né, a criação de energia por outra, né? Ou seja, uma libera um átomo, a outra pega esse átomo e aí fica aquela engrenagenzinha, como vocês viram, né? O ATP é basicamente assim que ele acontece. Você tem um adenosina difosfato, ou seja, 2 fosfatos de adenosina, eles estão ali livres, e tem um fosfato inorgânico voando ali por ali, dando bobeira. Essa adenosina difosfato vem e pega esse fosfato inorgânico e se transforma em ATP. Então é assim que você faz a formação do ATP. Só que isso daqui demanda energia, tá? Não é um processo passivo, é um processo ativo. Você formou o ATP, agora ele está prontinho para te gerar energia. E como que essa energia é gerada? Quando você pega esse ATP e quebra ele. Isso daí é feito por uma enzima, né? E aí você vai ter
a quebra desse ATP em quê? Em adenosina de fosfato mais um fosfato inorgânico. Então vai ser sempre esse ciclo vicioso, né? Você tem o ATP, quebrou ele em a adenosina de fosfato mais fosfato inorgânico, daqui a pouquinho esse fosfato vai se juntar ao outro ATP e vai formar o outro ATP, e esse ATP vai ser quebrado de novo em ADP mais PI e assim por diante. Por isso que é uma reação acoplada, tá bom? E parte dessa energia vai ser armazenada na ligação do ADP com o PI, ou seja, toda vez que eu tenho um ATP e aí eu quebro esse ATP em ADP mais PI, essa energia aqui é liberada e é essa energia que você vai precisar aí para fazer as suas funções, seja ela durante o exercício, seja ela agora em repouso assistindo a essa aula aqui. E aqui você tem a molécula, né, de adenina, de ribose e os 3 fosfatos. Então isso aqui seria uma molécula de ATP. E aí a gente tem esse recadinho, né, só para chamar a atenção para vocês, lembrando que o ATP é o nosso fosfato de alta energia, que é o ADP mais o fosfato inorgânico. E a gente tem algumas formas, né, do sistema fosfagênio. Toda vez que eu falar de sistema fosfagênio, é esse que envolve o fosfato de alta energia, ADP mais PI ou ATP, tá? Você tem a quebra do ATP em ADP mais PI, então aqui, ó, o ATP está aqui, veio a enzima aqui, né, miosina tepase, né, lembra, a TPase, né, ou ATPase também. Você quebrou ele em que? Adenosina de fosfato e sobrou um fosfato inorgânico e essa quebra me gera energia. Você tem, por exemplo, a reação da fosfocreatina, né, ou da creatina fosfato também, onde a fosfocreatina se liga ao ADP para formar o ATP. Então, nessa daqui você pega, você tem a molécula lá de creatina, de fosfocreatina, né? Essa fosfocreatina mais o ADP, né? Você tem a creatina quinase, que vai ser a enzima que faz essa quebra, e vai gerar o ATP a partir desse fosfato inorgânico que sobrou da quebra da creatina fosfato. Isso daqui vai me gerar energia também. Ou da mioquinase, né? Então também mais uma enzima aqui, né, que vai regenerar o ATP pela junção de dois ADPs. Então tem dois ADPs ali, né, dando bobeira, você vem essa enzima aqui, né, a mioquinase, e ela vai pegar o fosfato de um deles, juntar no outro, né, vai virar o ADP, o ATP, e aqui você vai ter o AMP cíclico, né, a adenosina monofosfato. Então, basicamente, são várias formas de você sintetizar o ATP ou ressintetizar o ATP. Bom, a energia da quebra do ATP ela pode vir da secreção glandular, você precisa disso, por exemplo, vou secretar hormônios aqui para o meu corpo, né? Seja lá da hipófise, da tireoide, de onde for, né? Esse hormônio para ser secretado precisa de ATP. Para síntese de tecidos, né, para construção muscular, reparo muscular, você precisa de ATP. Para função circulatória, né, bombeamento aqui do coração pelas câmaras, pelo músculo, desculpa, miocárdio aqui, né, para o corpo e tal, você precisa de ATP para esse processo de contração do coração. Para ação muscular, né, fazer contrações musculares, né, não só vigorosas, né, eu estou digitando alguma coisa aqui no meu celular, só de você mexer seu dedo tem que ter consumo de ATP. Para transmissão nervosa, lá, os impulsos nervosos, ou seja, tudo envolve ATP. E o ATP vai ser sempre gerado, né, a energia, na verdade, desculpem, a energia que você vai precisar para todos esses processos que eu falei, vai sempre partir da quebra do ATP em ADP mais fosfato inorgânico. E aí depois eles vão se juntar e vão formar outro ATP, vai ter uma ressíntese, né? E aí quem vai fazer isso? Vai ser uma enzima, nesse caso aqui vai ser a ATP sintetase, né? E assim vai, e assim por diante. Lembrando, né, só para deixar claro aqui que o ATP ele é basicamente um doador de energia, então ele libera energia aí para as reações, né, e ele vai sempre funcionar dessa maneira acoplada. Então, uma célula usa essa reação exergônica, por exemplo, a quebra dos alimentos, para gerar o ATP de forma endergônica.
Aí esse novo ATP vai ser utilizado para conduzir reações dentro das células. E aí se você observar aqui, ó, por exemplo, quebrei lá o alimento aqui, né, em CO2 mais água. Isso tudo está movimentando as rodinhas, né? Peguei o ADP mais o fosfato, gerei o ATP. Vim aqui, quebrei o ATP em ADP mais PI de novo. E aí essas engrenagens vão ser sempre é, ter essa relação dependente, não um dependendo do outro aqui, para que essas reações aconteçam. São reações acopladas, então, nesse caso. E o ATP vai ser essa moeda corrente que a gente tem, porém limitada. Então lembre-se, né, eu não consigo ter a ATP o quanto eu quero, né? Existe um estoque aí. O nosso consumo de ATP ele vai depender, falando de exercício, né, vai depender do tipo de exercício que você está fazendo e da intensidade. Isso é fundamental, tá? Mas para deixar claro para vocês, quando você está fazendo, imaginem um carro, é só você imaginar um carro e lá o ATP vai ser o combustível desse carro. Quando você está fazendo um exercício de baixa intensidade, ou seja, você está acelerando um pouco esse carro, o consumo desse combustível é mais lento. Só que diferente do carro, à medida que você vai consumindo esse combustível, ele vai sendo ressintetizado. Ele leva um tempo para ser ressintetizado, mas ele vai sendo ressintetizado, o que te permite percorrer um caminho um pouco mais longo. Por isso que você consegue fazer corridas, por exemplo, de longa duração, 2, 3 horas correndo, mas para que você faça isso, você não pode estar num ritmo muito alto, você não pode estar correndo muito rápido. Por quê? Se você corre muito rápido, é o que eu falei para você do carro, é como se você estivesse pisando no acelerador muito fundo e muito rápido. E aí você vai consumir muito rápido esse combustível, mas não vai dar tempo de ressintetizar ele para você continuar o exercício. Então, por isso que quando você faz uma atividade muito vigorosa, por exemplo, uma corrida de 100 metros, você começou a correr na maior velocidade possível, você rapidamente, em poucos segundos, você vai interromper a corrida. Por quê? Foi tão intenso que você consumiu todo o seu ATP estocado e disponível e não deu tempo dele ser ressintetizado para você continuar correndo. E aí você interrompe o exercício. Essa é uma das causas de você interromper, por exemplo, um exercício de altíssima intensidade, tá? E aí tem as diferenças também, né? Como você tem a parte do anabolismo, que é a de construção, e de catabolismo, que é a destruição. Então, um é endergônico, o outro é exergônico, sempre levando em consideração aquela relação ATP e ADP mais fosfato inorgânico, tá bom? Então, essas células, elas têm, só como lembrança, tem pouco ATP estocado, essa ressíntese contínua é necessária, mas vai depender diretamente da intensidade do seu exercício, e em atividades físicas de altíssima intensidade, esse ATP, né, vai sofrer uma redução muito drástica, a ponto de você interromper a atividade por não ter dado tempo de ressintetizar o ATP. É, Além disso, as células musculares estocam uma certa quantidade de ATP, como eu falei para vocês, né? Essa quantidade varia, pessoas treinadas elas conseguem estocar um pouquinho mais de ATP, de glicogênio, né? Ali, mas mesmo assim é uma quantidade bastante limitada. E qualquer exercício que você faça requer um constante suprimento de ATP. E para isso você tem essa necessidade de vias metabólicas para fornecer o ATP rapidamente ao músculo. Então a gente tem basicamente três vias metabólicas que vão te dar ATP. Uma é a ATP-CP, ou a ATP-ATP-CP, que é da creatina fosfato, que ela está ali prontamente livre e estocada no músculo, mas ela tem uma duração muito curta, né, uma reserva muito pequena. Você tem o sistema glicolítico, que ele parte da glicose, né, da glicólise, e ela pode ser rápida ou lenta, né? Ela pode ter a formação ou não de acidose metabólica, de lactato, e você tem o sistema oxidativo, que é o mais demorado para se atingir, mas quando se atinge você consegue produzir mais ATPs por molécula de glicose. Mais para frente eu vou explicar para vocês detalhadamente esses três sistemas, mas só para vocês entenderem. Dependendo do exercício que eu faço, eu consigo ou não utilizar uma via energética.
Por exemplo, quando eu faço exercícios de curtíssima duração, em torno de 10, 15 segundos no máximo, ou seja, um exercício muito intenso, você utiliza basicamente a primeira via, que é da ATP-CP, que é o ATP e creatinofosfato, ou seja, você já pega aquilo que está pronto para ser utilizado imediatamente. Se você faz um exercício que ele pode até ter uma intensidade relativamente alta, mas não é máxima, e que você consiga manter esse exercício por mais de 30 segundos até uns 2, 3 minutos, a sua via energética de produção de energia ela é principalmente a glicolítica, ou seja, ela já saiu do ATP-CP, não foi intenso o suficiente para consumir tudo de uma vez e parar, então você conseguiu ir ressintetizando isso, e aí você conseguiu começar a pegar as moléculas de glicogênio ali, transformar em glicose, quebrar e tal para te dar o ATP, mas essa via também não dura muito tempo. Ou você consegue entrar na via oxidativa, que são aqueles exercícios que você consegue praticar de forma ininterrupta, né? Ou seja, sem pausa, sem intervalo, fazendo de forma contínua por mais de 3 a 5 minutos. Passou disso daí, a sua via principal de produção de ATP ou de energia vai ser oxidativa. Porém, isso não quer dizer que as outras não estão atuando, tá? Em todas as três vias, a produção de ATP ela se dá pelas três vias, mas prioritariamente pode ser oxidativa, prioritariamente pode ser glicolítica ou prioritariamente pode ser a ATP-CP. As vantagens e desvantagens são as seguintes: primeiro, a ATP-CP ela está ali pronta e disponível. Então, exercícios de altíssima intensidade de curtíssima duração, você utiliza aquilo ali na hora e pronto, mas você não consegue ressintetizar, ou seja, você não consegue manter aquele ritmo, você não vai conseguir manter aquela intensidade muito tempo. Por quê? Porque a molécula de ATP é uma só e ela é pouco disponível. Agora, quando eu entro num sistema oxidativo, por exemplo, uma única molécula de glicose, quando quebrada, ela me dá 32, 34 moléculas, dependendo, e vai variar um pouquinho, depois a gente vai ver mais para frente também, mas me dá 30 e poucas moléculas de ATP por molécula de glicose. Então, para uma molécula de glicose, eu vou ter 30 e tantos ATPs, ou seja, muito mais energia por molécula de glicose, ao passo que a ATP-CP, uma molécula de glicose é um ATP. Tá? Então, eu diria que o oxidativo seria aquele carro bem regulado que você está acelerando pouco, e o ATP-CP é aquele carro desregulado que você está acelerando muito. Tá bom? E aí a gente tem basicamente, né, as três vias energéticas, como eu estava falando para vocês, né, o sistema de fosfocreatina, que é TPCP, dos fosfagênios, mais simples e rápido, o sistema anaeróbico glicolítico, que é o da glicose, que faz a degradação da glicose e do glicogênio, e o sistema oxidativo, que aí é um processo muito mais demorado, mas se você chega nele, você é muito mais econômico. Você, para uma molécula de glicose, você gera muito mais ATPs, mas para isso, né, existe uma produção aeróbica de energia. Você entra lá no ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, e a produção aeróbica de ATP pela degradação de carboidratos e ácidos graxos livres, tá? Nessas vias energéticas aqui, eu posso destacar a via oxidativa ou seja, essa daqui tem presença de oxigênio, então mitocôndria, tá? Não se esqueçam, produção de energia lá. E as vias não aeróbicas ou anaeróbicas, que seria esse primeiro ATP-CP, que é o sistema fosfagênio, e o glicolítico, que seria o sistema rápido ali, né, de produção, o glicolítico rápido, que aí você vai ter produção de acidose metabólica, lactato, coisa e tal. A gente falando em células, né, aqui eu falo principalmente da parte aeróbica. Então você vai lá para o ciclo do ácido cítrico, né, nas mitocôndrias, tem ácido graxo livre glicerol, piruvato proveniente da glicose, depois a gente vai ver isso tudo. E alguns aminoácidos sem as aminas, né? E aí você tem um trabalho biológico mais econômico, digamos assim. Ou o outro que vai ser produzido principalmente no citossol, que aí é o não aeróbico, que aí é a fosfocreatina, a glicose de glicogênio, né, e alguns aminoácidos também sem as suas aminas. Essa produção não aeróbica de ATP, né, a gente falando do sistema da fosfocreatina,
é a forma mais rápida e simples de você gerar o ATP. Essa energia para exercício de curta duração e alta intensidade, então é o primeiro sistema energético utilizado. Qualquer atividade que você comece a fazer, ela sempre começa não aeróbica, você sempre começa utilizando esse sistema. A questão de você continuar o exercício ou não vai depender da intensidade que você começou. Então é o tal negócio, eu vou fazer uma corrida de maratona. Se você começou dando um pique que você daria nos 100 metros, você não vai chegar nem nos primeiros minutos da maratona, você vai já interromper ali. Mas comecei a maratona num ritmo cadenciado, levinho, mesmo que esse ritmo seja assim, a primeira fonte energética que você está utilizando é o ATP-CP, tá? Ou seja, toda atividade se inicia de forma não aeróbica. Ela vai se tornar aeróbica predominantemente a partir do momento que você já ultrapassou 3 minutos de 3 a 5 minutos, né, varia um pouquinho, de atividade ininterrupta, tá? E essa demanda de tempo para a produção aeróbica de energia acontecer, em torno de 3 a 5 minutos. Permite o prolongamento máximo da atividade não aeróbica, e você utiliza o seu ATP, o seu estoque inicial ali, que para cada quilo de músculo, isso daqui é uma média, né? Então aquela média que a gente sempre coloca, né? Para um homem de adulto de 70 e tantos quilos, né? Em torno de 1 quilo de músculo armazena 5 milimol de ATP e 15 milimol de creatinofosfato. Lembrando que esses valores são médios e para pessoas treinadas isso aqui tende a aumentar. E a creatina quinase, que é a enzima que vai quebrar a creatina fosfato para ajudar a gerar o ATP, como? Só lembrar, creatina fosfato. Quebrei a creatina em creatina e fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico vai ligar com quem? Adivinha? Com o ADP. E o ADP vai pegar esse fosfato inorgânico e vai virar quem? O ATP. Tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente vê isso tudo, ó. Então, como é que funciona esse sistema de fosfocreatina para ressíntese do ATP? Eu tenho aqui a enzima creatina quinase. Eu coloquei nesse formatozinho aqui só de forma didática, tá, gente? Não, ela não é dessa forma. E aqui eu tenho a creatina fosfato. Vejam que o encaixe aqui ó, se dá de forma perfeita da creatina fosfato com a creatina quinase. Então, pelo aquele sítio de ligação ali, ela se liga na creatina fosfato, ela é quebrada pela creatina quinase em creatina e fosfato inorgânico. Isso libera energia. Essa energia liberada vai ser utilizada também para ressintetizar o ATP. Ou seja, esse fosfato inorgânico que sobrou aqui, ele vai se juntar a uma molécula de adenosina difosfato e vai virar uma adenosina trifosfato. E aí você tem a ressíntese do ATP. Tá? Isso tudo aqui vai ser utilizado para trabalho biológico mecânico, químico e para transportes ali também. Tá? Então o ATP sendo quebrado aqui pela enzima ATPase, gerando ADP mais fosfato inorgânico, e a mesma coisa com a creatina quinase, quebrando aqui a fosfocreatina e a adenosina de fosfato, pegando esse fosfato inorgânico aqui e virando ATP mais creatina. E aí existe aquela questão né, do sistema de fosfocreatina, até quanto tempo ele vai conseguir perdurar e segurar essas reservas de ATP. Isso daí funciona mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, esse sistema da creatinofosfato, ele é utilizado principalmente em provas de curto prazo e alta intensidade. Então, geralmente você vai ver isso aqui em corridas de 100 metros, 200 metros, né? Atividades explosivas, né? Levantar muito peso rapidinho uma vez só, por exemplo, ou 2, 3 vezes no máximo. São atividades que vão durar poucos segundos, tá? Ela necessita de uma energia alta, porém muito curta ali e de oferta imediata. Esse sistema vai fornecer uma reação que vai ser mediada aí pela creatina quinase, que é a enzima que quebra a creatina, fosfato, para produzir esse ATP e manter os níveis de ATP ali para que o exercício perdure um pouquinho mais, tá? E aí que entra a questão, por exemplo, da suplementação da creatina monoidrato, por exemplo, né? O pessoal que faz musculação gosta muito disso. Ah, vou tomar creatina para melhorar meu desempenho. Na verdade, o que que isso faz? Ele apenas aumenta os seus estoques de creatina, fosfato, né, para que você aumente seus estoques de ATP, ou seja, você consegue
durar um pouquinho mais ali no exercício de alta intensidade. E como que isso funciona? Eu vou mostrar isso aqui para vocês aqui, ó, nesse gráfico. Veja que aqui, ó, eu tenho o ATP, aqui o tempo em segundos, né? Então, atividades durando aqui, ó, até em torno de 14 segundos. E aqui eu tenho os valores percentuais de repouso, tá? Então, comecei a fazer uma intensidade, veja que aqui, ó, o meu valor de ATP em repouso ele está 100%, né? Eu estou lá com o meu tanque cheio. Comecei, ele deu uma caidinha aqui, ó, mas conseguiu se manter um pouquinho, né? E ele vai se mantendo até que ele chega um ponto aqui é que ele começa a cair até acabar o ATP. O que que consegue manter esse ATP aqui, ó, relativamente estável durante alguns segundos? A quebra da creatina fosfato. Se vocês observarem, a creatina fosfato ela sofre uma queda vertiginosa, ela o tempo inteiro caindo. O que está acontecendo aqui? Você tem os seus estoques de ATP já no músculo e tem os estoques de creatinofosfato. Comecei a atividade, comecei a quebrar o ATP. Só que eu comecei a quebrar a creatina fosfato também, e a creatina fosfato, me dando esse fosfato aqui, vai se juntando ao ADP para me dar novas moléculas de ATP. E aí é por isso que eu consigo ir mantendo o ATP aqui, porque ó, a creatina fosfato aqui, ela tá me dando o fosfato para eu gerar ATP, e ela vai me dando esse fosfato, até o passo que acaba a minha reserva também de creatina fosfato. Acabou a minha reserva de creatina fosfato, aí o que acontece? Acaba também, eu acabo de utilizar o ATP que eu estava ali livre, não tem mais de onde ele ser ressintetizado, pelo menos não nesse tempo tão curto, né? Porque eu estou fazendo aqui provavelmente uma atividade de altíssima intensidade, e aí acaba minhas reservas de ATP, e isso significa o quê? Fadiga, né? Interrompe o exercício ou você diminui drasticamente aquele ritmo que você estava fazendo ali, tá bom? E aí, alguns estudos, né, existem diversos estudos mostrando aí essa questão da suplementação com creatina fosfato, né, e como que isso funciona e quais são os benefícios e os cuidados também, né? A gente tem que ficar atento aos cuidados da suplementação com creatina também, principalmente por causa do sistema renal, da sobrecarga que há. Mas a ingesta dessa creatina, né, no caso aqui de 20 gramas por dia durante 5 dias, aumentou as nossas reservas de creatinofosfato. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho mais creatinofosfato, aquele gráfico que eu mostrei para vocês anterior, você consegue ficar um pouquinho mais de tempo ali, porque eu ainda tenho mais creatinofosfato para me doar esse fosfato inorgânico aqui para gerar ATP. Então ela melhora geralmente esse desempenho de curta duração, né? Por exemplo, em torno de 30 segundos, esses exercícios que duram até 30 segundos ininterruptos. Você tem um ganho de peso e retenção hídrica importante, é aí que está o problema, né? Principalmente para o seu sistema renal aqui, ó, fiquem atentos. Há uma controvérsia para exercício que envolve sustentação do peso corporal, porque geralmente atividades que envolvem sustentação do peso corporal, imagina você correndo, né? Durante muito tempo. Poxa, você vai estar mais pesado, você vai estar com mais retenção hídrica, ou seja, seu gasto energético vai ser maior. Então, isso daqui não é muito interessante para esses exercícios em que você tem que transportar o seu peso, principalmente se for durante longo tempo. E essa suplementação até 8 semanas pode representar algum risco efetivo para a saúde, tá? Nesse artigo aqui você vê, né, esse então aumento, né, do volume total de creatinofosfato no músculo em relação ao grupo controle, ou seja, aumentou em 16% o limiar ventilatório para o grupo que fez a administração dessa creatina fosfato nesse tipo de exercício aqui, tá? Ó, então é um exercício numa bicicleta estacionária que você pedala 30 segundos o mais rápido possível. É um teste chamado Wingate. Então você sobe com uma carga grande ali no pedal e aí pedala o mais rápido possível durante esses 30 segundos para ver a quantidade de potência ou de energia que você conseguiu gerar. Então, há uma melhora, mas principalmente nesse tipo de atividade que não envolve o transporte do seu peso corporal.
E aí, para resumir, gente, para a gente terminar aqui, né, não ficar muito extensa essa parte, onde eu estou falando desse primeiro sistema energético, que é o mais simples, a gente tem as características do sistema creatino-fosfato. Primeiro, só tem um passo, né, químico ali, né, envolve apenas uma reação química, que é a quebra da creatina-fosfato em creatina e fosfato inorgânico para se juntar ao ADP para formar ATP. É catalisada por quem? Quem que é a enzima? Creatina quinase. Então, geralmente as enzimas, essas ases aí, né, elas vão ter alguma relação com quem elas estão quebrando, né, a velocidade da reação que ela está acelerando. Então, a creatina fosfato, então quem quebra? A creatina quinase. É uma reação química muito rápida, tá? Então, são exercícios de curtíssima duração. Apenas um ATP, ó, é gerado nesse sistema, então ele é um sistema nada econômico. Lembrando para vocês que o sistema oxidativo ele vai me gerar em torno de 30 e poucos ATPs por molécula de glicose, ou seja, ele é muito mais econômico, me gera muito mais energia com a mesma quantidade de moléculas. A reação vai durar em torno de 5 a 10 segundos se você estiver em máxima intensidade. Isso muda um pouquinho dependendo do seu tipo de treinamento, né, do seu nível de treinamento, se você é atleta ou não, mas vai ficar em torno disso aqui. Ele é anaeróbico, ou seja, não tem participação de via energética oxidativa. Aqui você não vai para a mitocôndria para gerar esse tipo de energia. Não tem presença de oxigênio. A fadiga está associada principalmente com a depressão da fosfocreatina, ou seja, acabam os seus estoques e aí você não consegue mais manter aquela ação muscular vigorosa que você está fazendo. E ele é o sistema dominante, né, o sistema energético predominante em eventos, né, ou atividades esportivas de altíssima velocidade ou de potência. E aí a gente tem aqui, né, a regeneração máxima disso daí, né, do sistema fosfagênico. Então você vê que o sistema não aeróbico ele produz uma quantidade muito limitada de ATP, porém a sua síntese e ressíntese são muito rápidas. Então, por exemplo, um sistema ATP-CP aqui, eu dei uma corrida de 100 metros aqui, 10 segundos, pum, acabei com meus estoques. Mas parei ali um minuto, já repus praticamente, né, 80% ali, 90% desses estoques novamente, tá? Então ele tem uma velocidade ali, né, de restauração muito rápida. E isso vai impactar de forma diferente ali, dependendo do tipo de exercício que você esteja fazendo. Por exemplo, se a gente estiver falando de sistema glicolítico, veja que a ressíntese ou regeneração já não é tão rápida, mas ele também não consome aquilo tão rapidamente como o sistema ATP-CP. Bom, deixa eu só ajustar aqui agora. Pessoal, espero então que vocês tenham entendido essa primeira parte aí, principalmente essa parte que eu estou falando desses sistemas aí, né, e tal. E agora fica sempre aquela nossa proposta, né, das atividades, o que que a gente vai fazer aqui para a nossa próxima atividade. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Acabou de assistir essa aula aqui agora, você vai lá no Socrative, entra lá, não se esqueçam de colocar o seu nome, se possível, né, se não tiver nenhum erro e tal, acontecer alguma coisa, faça apenas uma vez para eu ter um feedback mais fiel, né, do que você entendeu sobre essa aula, e aí faça essas atividades dentro da data prevista. Então olha lá no PAPR com cuidado, provavelmente todas as dúvidas que você tem estão lá no PAPR, é só você ler com atenção que você vai conseguir identificar isso lá. Se não tiver, só entrar em contato comigo que a gente tira suas dúvidas, tá bom? Mas fiquem atentos, façam isso. Acabou de assistir a aula, já faz isso que você vai estar com a memória fresca, cabeça fresca. Faça isso e aí a gente vai tendo os nossos encontros e as outras atividades marcadas, tá bom? Bom, então espero que vocês tenham entendido e gostado da aula aí e próxima aula a gente continua falando dos próximos sistemas energéticos para gerar energia, beleza? Valeu, pessoal, até mais.